Dataset pode ser compreendido como uma cópia do banco de dados na memória do computador. Então ele é responsável por criar uma abstração do nosso banco de dados, ou seja, em vez de a gente estar acessando diretamente os dados dentro do banco de dados, a gente pode acessar os dados dentro do dataset e não especificamente o banco de dados completo, mas a gente pode estar gerenciando e manipulando esses dados do banco de dados de acordo com com os dados que a gente quiser filtrar. Então, a gente pode preencher o dataset com os tipos de dados que a gente quiser. Então, eu tenho uma tabela com vários dados de, por exemplo, produtos, mas na minha aplicação eu não vou utilizar todos os dados incluídos nessa tabela. Vou utilizar só produtos com valor até, digamos, só produtos com valor até R$ 10. Então, todos os outros que não tiverem encaixados dessa definição, nesse filtro, então eles serão descartados. E eu posso carregar para o meu dataset apenas isso. Então, eu economizo memória e a eficiência continua a mesma. Então temos três principais funções no nosso dataset. Então essas três funções é o accept changes, clear e reject changes. Então a primeira, o accept changes, confirma as alterações feitas no dataset desde que foi carregado ou desde a última vez que essa mesma função foi chamada. Então o clear limpa todos os dados do nosso dataset e remove todas as linhas das tabelas que são armazenadas no nosso dataset. E por fim, o reject changes, ele reverte todas as alterações feitas no dataset, desde que foi criado ou desde a última vez que ele foi chamado. Então, essas são as três principais funções do nosso dataset. Então, a gente pode editar ele e aí essas alterações que a gente fez, a gente pode aceitá-las ou confirmar, salvar essas alterações ou não. E a gente tem a opção também de limpar todos os dados do nosso dataset para que a gente possa preenchê-lo novamente com novos dados. Table Adapter. Eis aqui um componente principal no Adonet. Então, quando a gente vai fazer a conexão com o banco de dados e a gente vai fazer manipulação dos dados no banco de dados, a gente utiliza sempre o Table Adapter. Então, a função principal dele é o seguinte: esse componente é necessário para manusear o banco de dados, inserindo, modificando e deletando dados no nosso banco de dados. E ele é responsável por preencher o dataset com os dados lidos no banco de dados. Só corrigindo isso aqui, não é só o dataset que ele preenche não. Eu posso criar uma tabela em específico e aí preencher com o tipo de pesquisa que eu quiser. Então, eu posso executar uma query e adicionar esses dados para a minha tabela sem nenhum problema. Então, eu posso criar algumas funções no meu Table Adapter, por exemplo, para, digamos, eu tenho uma lista de contatos e eu quero só retornar todos que tenham a palavra João ou que comece com a letra J. Então, ao fazer, eu posso criar uma função para fazer essa pesquisa e ele vai retornar esses dados e preencher uma tabela somente com esses dados específicos. Então vamos lá para as funções principais do Table Adapter. O Table Adapter possui três funções principais. Uma que é o insert, o outro é o update e por fim o delete. O insert insere uma nova linha para a tabela representada pelo Table Adapter. Então você vai inserir novos dados na tabela através desse comando insert. Comando update. Então você quer modificar algum dado inserido na tabela, você utiliza o comando update. Essa é a principal função dele, mas ele também atualiza todas as mudanças feitas no nosso dataset para o banco de dados. Então, na verdade, ele tem essas duas funções aí. Na verdade, é só atualizar os dados no nosso banco de dados. Essa seria a
a definição correta. E o delete, ele vai remover uma ou mais linhas na tabela representada pelo table adapter, dependendo dos parâmetros que você forneça como condição para ele remover. Então você pode remover uma linha específica ou você pode remover várias linhas ao mesmo tempo, vai de acordo aí com os parâmetros que você vai passar para ele poder deletar. E o table header, esse aqui é um componente que vai facilitar a vida do programador e muito. Então ele faz automaticamente, ele pega, lê os dados que estão em cada linha da nossa tabela, e aí lembrando que aqui não se trata mais do banco de dados diretamente, desculpe, mas sim de uma tabela qualquer. Então eu fiz a abstração da minha tabela lá do banco de dados, trouxe ela para o carreguei esses dados, está na memória do computador e aí eu quero ler os dados que tem lá. Então eu utilizo esse componente para poder retornar os dados na íntegra. E aí a gente vai ver a seguir como está utilizando isso. Mas antes disso vamos ver as funções. Então são duas funções principais do data header ou do table header que diga. Ele tem a função de ler, a função read. A função read, ele faz o seguinte, ele lê uma linha, lê os dados completos dessa linha e aí avança o marcador de posição para a linha seguinte. Então digamos que tenha 10 linhas no meu banco de dados, ou 1 milhão, eu não sei. Então como é que eu faço para ler esses dados no meu banco de dados? Eu vou utilizar a função read para poder ler uma linha de cada vez. Eu posso utilizar um loop, e aí por fim eu posso utilizar o comando getType ou getTypo. Bom, esse comando na verdade não é um comando, são vários comandos. Então esse comando ele pode ser utilizado para retornar um valor específico. Então digamos que eu tenha lá 20 colunas na tabela. Então eu vou querer, digamos que cada uma dessas tem um tipo de valor diferente. A primeira seja um inteiro, a segunda seja um string e as demais, sei lá, um float. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa função get, seguida do tipo do valor que eu quero retornar, e aí eu vou dizer em qual linha está ou em qual coluna está localizado esse dado que eu quero extrair. E aí ele vai retornar para mim esse valor. Então essa é a definição principal dos três componentes que nós estaremos utilizando para o nosso pequeno projeto aí.